Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula nós vamos falar sobre introdução à química orgânica. Bom, mas professora, o que é a química orgânica? Inicialmente, Berzelius, em 1807, criou o princípio da força vital, onde ele dizia que a química orgânica era a química dos compostos dos seres vivos, pois, de acordo com ele, somente os seres vivos possuíam a força vital responsável pela produção de substâncias orgânicas. Porém, em 1825, o Euler conseguiu sintetizar a ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico, em laboratório, ou seja, fazendo com que o princípio da força vital caísse por terra. E aí, a química orgânica ela precisou ser reestruturada. Bom, com isso, hoje a gente diz que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, chamados de compostos orgânicos. Porém, vale ressaltar que todas as substâncias orgânicas têm carbono, mas nem toda substância que tem carbono é orgânica. Como a gente pode ver aqui, ó. Bom, a gente já viu que o monóxido e o dióxido de carbono são óxidos e são substâncias inorgânicas. O ácido carbônico é um ácido, também é uma substância inorgânica, mas repara, todos eles têm carbono. Então, não quer dizer que uma substância que contém carbono é orgânica, mas necessariamente uma substância que é orgânica vai conter carbono. Bom, e aí, antes de nós falarmos dos compostos orgânicos, a gente precisa relembrar um pouquinho ligações covalentes. Nós sabemos que na química, aquelas reações não nucleares, elas podem ocorrer basicamente por meio de 3 ligações, que são as ligações covalentes, as ligações iônicas ou as ligações metálicas. Para a gente, na química orgânica, a ligação mais importante é a ligação covalente, onde os átomos eles compartilham elétrons. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma borracha e uma lapiseira. Eu tivesse a lapiseira, você tivesse a borracha. E eu estivesse precisando da sua borracha. Então eu diria o seguinte: olha, eu posso te emprestar minha lapiseira se você me emprestar sua borracha. E aí, por hora, durante aquela reação química, enquanto a ligação estivesse estabelecida, a sua lapiseira passaria a ser minha e a minha borracha também passaria a ser sua. A gente contaria como se nós tivéssemos ambos os objetos. Sendo assim, a gente pode relembrar o seguinte: o hidrogênio ele é da família 1A ou do grupo 1 e ele apresenta somente um elétron na camada de valência. Vale lembrar antes que, de acordo com a regra do octeto, os átomos eles tendem a ter 2 ou 8 elétrons, a se estabilizar com 2 ou 8 elétrons na última camada. O hidrogênio ele só tem uma camada com um elétron, então ele vai se estabilizar com 2 elétrons nessa última camada. Já o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, ó. Ele está lá na família 14. Então, para ele estabilizar, ele precisa receber ou compartilhar com outro elemento, né, com outro átomo, mais 4 elétrons para ele chegar a 8. Já tem 4, mais 4, 8. Já o nitrogênio, ele é do grupo 15 ou família 5A. Então, ele tem 5 na última camada. Para ele chegar a 8, ele precisa compartilhar 3 elétrons. E aí, aqui que a gente vê o seguinte, ó. O flúor, que é do grupo 17 ou família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Para ele chegar a 8, ele precisa compartilhar um elétron. Então, ele vai fazer uma única ligação covalente, seja com outro átomo de flúor, seja com um átomo de oxigênio, seja com um átomo de hidrogênio. Com qualquer um elemento, ele vai fazer apenas uma ligação covalente. Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele é lá do grupo 16 ou família 6A. Então, ele precisa de 2 elétrons para chegar a 8. Com isso, ele vai fazer 2 ligações covalentes.
O carbono precisa de 4 elétrons para chegar a 8, como já foi dito, então ele vai fazer 4 ligações covalentes. O nitrogênio precisa de 3 elétrons, então ele vai fazer 3 ligações covalentes e assim sucessivamente. Bem, com isso a gente pode dar continuidade então à química orgânica. Após a síntese da ureia em laboratório, Kekulé, Kolbe e Beterov criaram os postulados de Kekulé. Bom, o primeiro postulado diz que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Só que essas 4 ligações elas podem ter configurações completamente diferentes. O carbono ele pode fazer então 4 ligações covalentes simples, ou ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, formando 4 ligações no total, ou ainda uma ligação tripla e uma ligação simples, contabilizando 4 no total, ou 2 ligações duplas. O segundo postulado diz que as 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e em energia. A gente pode ver aqui, ó, um composto com um átomo de carbono, um de hidrogênio e 3 cloros. Nessa primeira molécula, a gente vê o hidrogênio nessa posição superior. Já nessa segunda molécula, você poderia me dizer que o hidrogênio está na posição da esquerda, à esquerda do carbono, e que esse composto é diferente desse. Porém, a gente não pode dizer isso, porque de acordo com o segundo postulado, as 4 ligações simples do carbono são iguais. Ou seja, esse composto é o mesmo desse, já que essa ligação é igual a essa. A mesma coisa vale para esse, onde o hidrogênio agora está aqui embaixo, certo? E a mesma coisa para esse, onde o hidrogênio, em teoria, está à direita do carbono. Mas esses 4 compostos, pelo carbono fazer 4 ligações simples aqui no caso, nós dizemos que esses 4 compostos são iguais. Então, numa cadeia carbônica que a gente vai ver mais para frente, não importa se a ramificação está para cima ou se ela está para baixo. Se é a mesma ramificação, se o composto está idêntico e ora ela está para cima, ora ela está para baixo, e a ligação é simples, então esses compostos provavelmente serão idênticos, tá? O terceiro postulado diz que o carbono é capaz de formar cadeias, ou seja, ligações químicas sucessivas com outros átomos de carbono. Então, o carbono ele pode ir se ligando a outros átomos de carbono e formar cadeias carbônicas, coisa que os compostos inorgânicos não podem. A gente não vê um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio, a outro. Isso não é possível para outros elementos ou para substâncias que não sejam substâncias orgânicas. Entendido isso, a gente pode então trabalhar. É o seguinte, aqui nós temos 3 cadeias carbônicas, onde esse carbono aqui, se nós repararmos, ele está fazendo uma única ligação covalente com outro carbono. Mas espera aí, Rayane, você não disse que o carbono faz 4 ligações? Sim, eu disse. E aonde estão as outras 3? É isso que eu quero que você complete aqui. Aqui está faltando, então, 3 hidrogênios. Sempre que o carbono tiver somente uma, somente 2 ou somente 3 ligações, a outra ligação vai ser com o hidrogênio, sempre, sempre. O mesmo vale para o nitrogênio. O nitrogênio, se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que ele faz 3 ligações covalentes, e aqui ele só está fazendo uma. A mesma coisa vale para o oxigênio. O oxigênio faz 2 ligações covalentes, tá? Então, pausa o vídeo e completa com o hidrogênio essas moléculas. Pode ser só com tracinho, tá? Mas lembre-se de espaçar os tracinhos. Pausa o vídeo aí e volta aqui pra gente conferir. Pronto. Agora que você fez tudo, a gente pode corrigir para ver se você acertou. Vamos lá. Bom, como já foi dito, esse carbono aqui, ele tá faltando 3 hidrogênios. Então, a gente pode vir aqui e completar com 3 tracinhos. Não necessariamente você precisa colocar os hidrogênios, tá? De uma forma mais formal, você deveria colocar sim todos os hidrogênios ali. Porém, também é válido colocar somente os tracinhos para representar hidrogênios, tá bom?
Continuando aqui, a gente vê que esse carbono aqui também está faltando 3 ligações, então a gente completa com 3 hidrogênios. Agora, esse carbono aqui, ele tem 3 ligações, então está faltando apenas uma. Esse carbono já está fazendo 2 ligações, então faltam mais 2. Esse carbono estava faltando uma só. O nitrogênio, como já foi dito, faz 3 ligações covalentes, então ele está faltando 2 ligações, né? Porém, a tática do tracinho, ela só é válida para o carbono, tá? A gente não pode vir aqui e colocar 2 tracinhos para o nitrogênio, a gente precisa escrever H2. Esse oxigênio aqui, ele já está fazendo 2 ligações, que são as únicas que ele faz. Esse carbono, se a gente contar 1, 2, 3, 4 ligações covalentes, então ele está completo. Porém, esse oxigênio aqui só está fazendo uma ligação covalente, então está faltando um hidrogênio para ele. A gente vem aqui e acrescenta um átomo de hidrogênio. Mas, de novo, os tracinhos só são válidos para os átomos de carbono. Para os átomos de nitrogênio, oxigênio, enxofre, não serve a gente colocar tracinho, tá bom? Vamos conferir aqui então, ó. Aqui a gente tem uma molécula que a gente logo mais vai ver fechada. E aí, a gente tem o seguinte, ó. Esse carbono aqui, se a gente contar, ele fazia 1, 2, 3 ligações. Então, ele precisa de mais uma. Esse carbono está fazendo 2 ligações, então ele precisa de mais 2. Repara que eu espaço bem essas ligações, porque se eu escrever 2 ligações para cá, vai ficar parecendo uma ligação dupla, certo? Então, espacem bem essas ligações covalentes simples aqui. Esse carbono aqui também está fazendo 2 ligações, tem que fazer mais 2. O nitrogênio já está fazendo 2, então a gente vem aqui e liga um hidrogênio a ele. Esse carbono aqui, ó, tá fazendo 1, 2, 3 ligações, então tá faltando mais uma, 4. O oxigênio tá fazendo uma ligação só, então ele precisa de mais um hidrogênio. E esse carbono, 1, 2, 3 ligações, mais uma, completo com 4. Aqui embaixo a gente tem o seguinte, o átomo de cloro, ele é lá do grupo 17 ou da família 7A, ou seja, ele só faz uma ligação covalente, porque ele só precisa de um elétron para chegar a 8. Então, tá aqui a ligação covalente dele, a gente não completa com mais nada. Porém, esse carbono aqui, ó, ele só faz uma ligação covalente, completei com 3 hidrogênios. Esse carbono, 1, 2, 3, ele precisa de mais uma ligação, então completo com o hidrogênio. 1, 2, 3, o mesmo vale aqui. Completo com mais uma. Esse carbono, 1, 2, 3, 4 ligações covalentes, então ele já está completo. O oxigênio, ele está fazendo somente uma ligação covalente, então está faltando mais uma. Este carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações covalentes, tá certo? A mesma coisa para esse, ó, 1, 2, 3, 4, então ele também está completo. Mas este carbono aqui, ó, ele está fazendo 2 ligações covalentes, então ele precisa de mais 2. E o enxofre é da família 16 ou 6A, então ele faz 2 para chegar a 8. E aqui ele só está fazendo uma, então eu completo com o hidrogênio. Bom, aqui na química orgânica a gente vai ver que as fórmulas elas podem aparecer de diversas formas. A primeira delas é a fórmula molecular, em que a gente vai escrever o átomo e o número de átomos que a gente tem daquele elemento. Então, C6H6, C12H22O11, CH3Cl e assim sucessivamente. Porém, com o tempo vocês vão perceber que a fórmula molecular ela não conta muito pra gente. Eu posso ter duas substâncias com a mesma fórmula molecular, mas fórmula estrutural plana completamente diferente. Então, aqui a gente vai ter a fórmula estrutural plana, por exemplo, do éter dietílico. Aquelas fórmulas que nós acabamos de completar, elas são fórmulas estruturais planas, onde a gente vê exatamente as ligações, quem está ligado a quem.
Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural plana do éter dietílico, mas a gente também pode escrever dessa forma. Então, aqui a gente tem um CH3 ligado a um CH2, ligado ao oxigênio, a um CH2 e a um CH3. Repara que eu posso escrever aqui no começo da cadeia CH3 ou H3C. Eu prefiro H3C porque quem está ligando ao outro carbono não é o hidrogênio, como fica aparecendo aqui, mas sim o carbono. Por isso eu prefiro esta forma aqui do que essa, tá? Mas essa daqui também está correta. Aqui a gente vê também que a gente pode ter a fórmula condensada. A fórmula estrutural plana condensada, ela não deixa claro as ligações, se são ligações duplas, triplas ou simples. E aí é que é bom e é importante conhecer as ligações e quantas ligações cada carbono aqui, no caso, pode fazer e ainda precisa fazer. Aqui nós já temos 2, 3, 4, 5, o pentano, escrito na sua fórmula estrutural plana normal, porém a gente também pode escrever na fórmula de bastão, na forma de bastão, onde cada pontinha aqui representa um carbono ou cada dobra vai representar um carbono, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se nós tivéssemos ligação dupla, ó, ela vai aparecer assim, na forma de 2 tracinhos. Se fosse tripla, ela apareceria na forma de 3 tracinhos. Aqui a gente já vê uma cadeia ramificada. Então, aqui a gente tem a cadeia principal, que a gente vai entender mais pra frente como que a gente enxerga isso. Mas a gente vai ver o seguinte, ó, aqui na cadeia principal a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Se a gente vier contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. No segundo carbono, eu tenho um CH3 ligado, então eu puxo aqui para cima, essa pontinha aqui é um CH3. Nesse segundo carbono, no terceiro carbono aqui, a gente também tem um CH3, então eu venho aqui no terceiro carbono e puxo uma perninha, uma ligação simples. E aí aqui na ponta a gente tem um CH3 também representado. E aí, lembra que lá no primeiro postulado, eles disseram pra gente que as ligações simples do carbono, elas são idênticas? É isso que eu quis dizer, ó. Aqui esse CH3 está para cima, mas aqui eu representei ele para baixo. Tem problema? Não, porque as ligações simples são idênticas. Aqui nós vemos de novo o éter dietílico, onde o oxigênio está aqui no meio, tá vendo? Então, se a gente for conferir a fórmula, ó, 2 carbonos antes do oxigênio, 2 carbonos antes do oxigênio. Aí vem o oxigênio, que ele precisa ser escrito, não tem como a gente representar de outra forma. E depois vem mais 2 carbonos, 2 carbonos. Aqui a gente tem o éter divinílico. Aqui, 2 carbonos antes com uma dupla entre eles. Então, um carbono, outro carbono com a dupla entre eles, um átomo de oxigênio, mais 2 carbonos depois com uma dupla entre eles. Nós temos aqui também o ciclopropano, que é uma cadeia fechada, onde nós vemos aqui, ó, 3 carbonos. Então, 2, 3 carbonos. E aí, só para deixar mais claro, cada vértice tem um carbono, cada traço representa uma ligação covalente e o número de hidrogênios é deduzido por quem lê, sabendo que o carbono faz 4 ligações. Se a gente sabe que o carbono faz 4 ligações, esse carbono aqui, que a setinha verde está apontando, está fazendo 2, tá vendo? Então, subentende-se que esse carbono tem 2 hidrogênios ligados a ele. Aqui nós vemos o eugenol, uma cadeia bem grande, se a gente for analisar, porém, aqui ele aparece de uma forma muito mais compacta. Nós vemos aqui, ó, 6 carbonos com duplas intercaladas. Essa ligação está mais escura aqui, mas é uma ligação simples, comum. Aqui embaixo a gente tem 2, 3 carbonos com uma dupla. Aqui ele poderia continuar escrevendo na forma de bastão, tá? Ele poderia ter simplesmente
vindo com zigue-zague, igual a gente viu anteriormente. Aqui ele também poderia ter continuado na forma de bastão, mas ele preferiu escrever dessa forma. E o OH que não tinha para onde ele correr, né? Ele teria que escrever o oxigênio aqui em cima. Bom, então aqui a gente tem um carbono, esse carbono aqui tem um hidrogênio, porque ele já está fazendo 3 ligações. Esse carbono aqui não tem hidrogênio, porque 1, 2, 3, 4 ligações. Aqui nós temos uma ligação simples e aqui uma ligação dupla. Aqui nós temos a benzocaína, onde nós temos de novo um anel aromático, que a gente já vai ver o que é, mas repara que o nitrogênio ligado a ele tem 2 hidrogênios e nesse caso, por ser um nitrogênio, a gente não pode omitir os hidrogênios. A mesma coisa vale para o oxigênio, como a gente viu aqui atrás, ó. Ele não pôde omitir o hidrogênio ligado ao oxigênio. A mesma coisa para o nitrogênio, ele não pode omitir, a gente não pode omitir o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Aí ele veio e continuou na forma de bastão, tá vendo? Ó? Um carbono com uma dupla O ligada a outro oxigênio, mais 2 carbonos. Aqui a mesma coisa, ó. O anel ligado a um carbono que faz dupla O simples OH. De novo, o hidrogênio ligado ao oxigênio foi indicado, ele não pôde ser omitido. Aí depois a gente veio oxigênio, 2 carbonos, sendo que o primeiro deles tinha uma dupla O. Tá aqui. Agora que a gente já entendeu como essas cadeias elas podem aparecer para a gente pode classificar essas cadeias. E é importante que a gente perceba o seguinte, que qualquer átomo em uma molécula orgânica que não seja o carbono ou o oxigênio vai ser denominado heteroátomo. Alguns livros trazem como heteroátomo apenas átomos diferentes de carbono e hidrogênio que estão entre carbonos, tá? Já a cadeia carbônica é a estrutura formada por todos os átomos de carbono de uma molécula orgânica e também pelos heteroátomos que estejam posicionados entre carbonos. Então, olha só, aqui nós temos a cadeia carbônica e esse cara aqui é um heteroátomo, tá vendo? Mas ele faz parte da cadeia carbônica por estar entre carbonos. A mesma coisa aqui, tá vendo? Ele faz parte da cadeia carbônica, que ele omitiu os hidrogênios para deixar um pouco mais limpo. E ele faz parte da cadeia carbônica porque ele está entre 2 átomos de carbono. Já aqui, a gente pode ver o seguinte, vou pegar aqui pela cadeia mais limpa, tá? Onde ele omitiu os hidrogênios. Aqui a gente vê um heteroátomo, ó. Ele faz parte dessa cadeia carbônica porque ele está entre 2 carbonos, mas repara que aqui nós temos uma dupla O e uma simples OH. Porém, esse oxigênio e esse oxigênio não estão entre átomos de carbono. Eles são ponta de cadeia. Ou seja, eles não fazem parte do que a gente chama de cadeia carbônica. Eles fazem parte do composto orgânico, mas eles não fazem parte do que a gente chama de cadeia carbônica, por não estarem entre 2 átomos de carbono. Eles estão ligados na cadeia, mas não estão entre 2 átomos de carbono. Logo, eles são heteroátomos, mas não fazem parte da cadeia carbônica. E aí, a gente pode classificar os carbonos de uma cadeia carbônica, sendo o carbono primário aquele que está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono, um carbono secundário, aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono, um carbono terciário, aquele que está ligado a outros 3 átomos de carbono, e um carbono quaternário, aquele que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos a fórmula estrutural do isoctano e aqui a cadeia carbônica do isoctano. O que ele fez? Ele omitiu os hidrogênios de forma que a gente ficasse só com a cadeia carbônica. Bem, com isso a gente tem o seguinte. Vamos marcar aqui os carbonos primários, ou seja, aqueles que estão ligados a um ou a nenhum outro carbono. E aí nós temos esses, ó. Esse é um carbono primário, carbono primário, carbono primário, primário e primário.
aqui estão os carbonos primários. São todos aqueles que estão ligados a apenas mais um ou nenhum átomo de carbono. Então, todos esses carbonos estão ligados somente a mais um átomo de carbono, por isso são carbonos primários. Os carbonos secundários, eles já estão ligados a 2 átomos de carbono. E aí a gente só tem um carbono secundário aqui, que é esse cara aqui, ó, que está ligado a esse e a esse átomo de carbono. Então, somente esse carbono secundário. O carbono terciário aqui vai ser somente esse aqui, ó, porque ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário aqui vai ser esse, onde ele está ligado a outros 4 átomos de carbono. Então, agora eu quero que você pause novamente o vídeo e tente fazer a classificação dos carbonos dessa cadeia. E aí você pode usar ou canetas coloridas ou lápis coloridos, ou então escrever um Pzinho em cima dos carbonos primários, um S, um T e um Q nos demais carbonos, tá? Não precisa necessariamente ser colorido. Agora que você já fez, a gente pode corrigir. Então, vamos lá. Nós temos como carbonos primários este cara, esse, esse. Bom, acho que de carbono primário ficamos com esses. Agora, a gente pode passar para os secundários. A gente pode ver aqui, ó, que esse carbono, apesar dele fazer uma dupla ligação com esse, ele ainda assim é um carbono secundário, porque ele está ligado a esse e a esse carbono. Então, ele é um carbono secundário. Aqui nós temos mais um carbono secundário. Aqui nós temos mais um carbono secundário. É importante a gente observar isso. Aqui dá a impressão de que ele está no meio de um monte de coisa, né? Mas ele só está ligado a esse carbono e a esse. E nós temos também esse carbono secundário, que está ligado a esse e a esse carbono. Com relação a carbonos terciários, nós temos apenas um, que é esse. E carbono quaternário, nós temos esse aqui nitidamente, né? Agora a gente pode falar sobre os compostos aromáticos. Eu até comentei anteriormente no vídeo sobre um anel aromático. E o que é isso? O anel aromático, ele é a clara representação do benzeno. O benzeno é esse composto aqui, onde nós vemos um composto fechado, tá vendo? A cadeia carbônica ela é fechada, ela não tem extremidades. E nós podemos observar aqui duplas alternadas. Então, aqui nós temos uma ligação simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Nós podemos também representar na forma de bastão, né? Assim, dessa forma. Repara que fica mais fácil ainda de observar essas duplas alternadas. Uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. E aí, a gente tem o seguinte quando nós temos duplas alternadas. A gente diz que essas duplas, elas não ficam paradas. Ora, elas estão nessa posição, ora o composto está nessa posição, ora ele vai estar nesta configuração, alternando apenas a posição dos elétrons das ligações duplas. Não quer dizer que o composto está girando, quer dizer que as duplas estão caminhando ali no meio. Os elétrons que estão sendo compartilhados nas duplas ligações estão caminhando ali dentro dessa estrutura. Então, a gente diz que, ora, na verdade, nem existe uma posição fixa. Eles ficam girando o tempo todo, então a gente não conseguiria descrever exatamente qual é a posição das duplas ligações, mas a gente ainda assim teima em representá-las no papel. Então, ora a gente está com essa estrutura, ora a gente está com essa estrutura. Sendo assim, a gente pode representar essas duplas como um círculo aqui, representando elas girando. E a gente chama isso de ressonância, que é o termo usado para descrever uma situação na qual, sem mudar a posição dos átomos, podemos escrever mais de uma fórmula estrutural diferente, mudando apenas a posição de alguns elétrons. Então, a gente diz que essa estrutura aqui é uma estrutura que apresenta ressonância. A gente vê aqui um anel benzênico, tá? Ou o benzeno, porém,
ele não vai aparecer somente no benzeno na sua forma simples, na sua forma de C6H6. O anel aromático ele pode estar dentro de outras substâncias, dentro de outras moléculas, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui a gente vê um anel benzênico, ó, ele pode ser representado pelas duplas alternadas ou pelo anel aqui dentro, por esse círculo. E aí a gente vê, ó, o anel em uma estrutura muito mais complexa do que um simples benzeno, tá? E aí ele pode ser chamado de anel benzênico, anel aromático, núcleo benzênico ou núcleo aromático, ou ainda, como a gente pode ver aqui no naftaleno, onde nós temos dois anéis aromáticos juntos. E aí repara que essa dupla ela conta tanto de um lado quanto do outro. E aí a ressonância aqui ela é muito mais complexa. Porém, a gente pode ver o seguinte, ó, que aqui as duplas estão alternadas também, tá? Não se engane com isso daqui. Sempre que a gente tiver dois anéis aromáticos juntos, um deles não vai ter exatamente as 3 ligações duplas, porque ela tá girando aqui, tá? Então, esse cara aqui é o naftaleno. E aí, nós podemos então classificar essas cadeias carbônicas de acordo com a sua estrutura. Elas podem ser classificadas então quanto à presença de ciclos, quanto à presença de heteroátomos, quanto à insaturação, quanto à presença de ramificações e quanto à aromaticidade. Com relação à presença de ciclos, nós podemos ter cadeias do tipo aberta, fechada ou mista. Aqui a gente vê uma cadeia aberta, onde nós temos extremidades, tá? A gente pode perceber extremidade. Já numa cadeia fechada, a gente não tem extremidades aqui. Ela começa e termina dentro dessa estrutura fechadinha. Então, a gente não tem extremidades com carbono. Isso é uma cadeia fechada. Já aqui, ó, a gente tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, essa cadeia é do tipo mista. Com relação à presença de heteroátomos, a gente vai dizer que uma cadeia é heterogênea ou homogênea. Essa cadeia vai ser heterogênea quando ela tiver heteroátomos na sua cadeia carbônica, tá? Se eu tivesse aqui, não tivesse esse oxigênio e tivesse aqui no final da cadeia um OH, essa cadeia ela não seria heterogênea. Por quê? Porque esse oxigênio não faz parte da cadeia carbônica. Ele faz parte da substância orgânica, desse composto orgânico, mas ele não faz parte da cadeia carbônica. Um heteroátomo só vai fazer com que a cadeia seja classificada como heterogênea se ele estiver entre carbonos. Se nós excluirmos tudo que está em volta e o heteroátomo ainda precisar ser escrito. Já uma cadeia homogênea é aquela que não tem heteroátomos entre carbonos. Com relação à insaturação, a cadeia ela pode ser classificada como insaturada ou como saturada. Saturada, gente, com S de ligação simples, apenas ligações simples. Então, uma cadeia saturada vai ser aquela em que eu tenho apenas ligações simples entre carbonos. E uma cadeia insaturada é aquela que eu tenho pelo menos uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Quanto à presença de ramificações, isso aqui vai ficar ainda mais claro quando a gente começar a entender um pouquinho como numerar essas cadeias. Mas uma cadeia ela pode ser ramificada ou normal. Ela vai ser normal quando ela não tiver ramificação. E ela vai ser ramificada quando ela tiver ramificação. Bem, essa cadeia aqui, então, é uma cadeia ramificada porque ela não tem só a sua cadeia principal. Ela tem também uma dobra, digamos assim, aqui, uma quebra para baixo aqui. Mas repara que se aqui eu tivesse outro carbono, esse carbono faria parte da minha cadeia principal, então não seria considerado uma ramificação, tá? Isso vai ficar mais claro mais para frente. E por fim, quanto à aromaticidade, uma cadeia ela pode ser aromática se ela tiver um anel benzênico ou um anel aromático na sua composição, ou ela pode ser alicíclica ou não aromática, caso ela não tenha, ela seja fechada e não tenha um anel aromático na sua composição.
Então, a gente classifica no seguinte, ó, a gente tem esse mapinha mental aqui que pode ser que ajude. Uma cadeia carbônica, ela pode ser aberta, acíclica ou alifática, ou ela pode ser cíclica ou fechada. Se ela for aberta, alicíclica ou alifática, a gente ainda pode classificar como tendo heteroátomo, como tendo ligações duplas ou triplas, ou como tendo ramificações. Se ela for cíclica ou fechada, a gente vai perguntar se ela tem heteroátomo, se ela tem alguma ligação dupla ou tripla e, por fim, se ela tem algum anel benzênico, ou seja, se ela é aromática ou não. Bem, pessoal, hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!